Que bom que você está junto conosco aqui no canal Parábolas de Fé, acompanhando os vídeos. Deus fala diariamente ao nosso coração. Quer nos encher da sua graça, do seu amor. Por isso, abra o seu coração, acolha a palavra de Deus, viva esta conversão diária. Acompanhe com atenção este vídeo. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta terça-feira depois da Epifania, dia 4 de janeiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde e formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir este santo evangelho de hoje. Jesus, que viu uma numerosa multidão. Jesus que nos vê, que nos enxerga e não é indiferente às nossas dificuldades, às nossas dores. Ele vê e sonda o nosso coração, enxerga aquilo que nós estamos passando e não é indiferente, como não foi indiferente a esta multidão. Ele teve compaixão. Eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha que não tem um pastor, uma voz para guiá-la, ela se perde pelo caminho e muitas pessoas, se não ouvirem a voz do bom pastor, a voz de Jesus, vão se perder pelo caminho da vida. E pior, vão seguir outras vozes de falsos pastores, de falsos profetas, que vão indicar caminhos errados que levam à perdição, que levam ao inferno. Por isso, nós temos que ouvir a voz deste bom pastor e sermos obedientes, como as ovelhas são obedientes à voz do pastor. Nós temos que ouvir a voz e sermos obedientes, colocarmos em prática a voz do bom pastor. Porque Jesus, ao ver ali aquela multidão, começou a ensinar muitas coisas e Jesus quer nos ensinar através das pequenas coisas que vão acontecendo em nossa vida, mas será que nós estamos atentos para acolher esses ensinamentos de Jesus? Jesus
ensinando e estava ficando tarde. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram que, olha, esse lugar é deserto, já está ficando tarde, Jesus. Despede então o povo para que eles possam ir ali para os campos, para os povoados vizinhos, comprar alguma coisa para eles comerem. E Jesus respondeu que vocês mesmos devem dar de comer a essas pessoas. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos se questionaram, mas como assim? A gente não vai gastar 200 denários para comprar pão para tanta gente, para dar de comer para tanta gente? Algo impossível era alimentar aquela numerosa multidão, como diz aqui o final do Evangelho, 5.000 homens. Era algo impossível, porém os discípulos estavam atentos aos ensinamentos, à voz deste bom pastor. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vamos lá ver. E aí eles falaram: 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, né? Para 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes? É nada. Isso é praticamente nada. Mas, de qualquer maneira, eles obedeceram e ouviram a voz de Jesus. Assim em nossa vida. Quantas vezes, né? Podemos até nos questionar, mas isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Basta que a gente creia e faça a vontade de Deus. Ouça a voz deste bom pastor e, como as ovelhas, devemos ser obedientes. E a partir daí, o milagre acontece. E é interessante que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Tão pouco, mas ao mesmo tempo era tudo o que eles tinham. Será que nós estamos oferecendo o nosso tudo a Deus? O nosso coração por completo? Ou será que o nosso coração está um pouquinho no pecado e um pouquinho em Deus? Eu dou o meu coração só aos domingos, né? Que eu vou à missa, aquela 1h30, 2 horas de missa. Mas o resto da semana eu tenho que aproveitar, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que viver mesmo no pecado. Depois eu vou e Deus me perdoa. Não é assim. Nós temos que oferecer o nosso tudo a Deus, o nosso dia. O dia da semana não importa se é domingo, segunda, terça, cada dia oferecer isso a Deus, para que Ele possa agir através de nós, para que Ele possa alimentar multidões através dessa nossa disponibilidade total e incondicional. Nós não podemos criar barreiras para a ação de Deus. A cada minuto, a cada segundo, nós devemos entregar a nossa vida a Deus, entregar tudo a Deus. É esses 5 pães e 2 peixes, o nosso tudo. Mas, Senhor, é tão pouco, às vezes você se sente tão pequeno. Mas como? Eu não tenho talento nenhum, o que eu posso entregar? Olha, entregue a sua oração, entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue o seu trabalho. Tudo isso Deus vai agindo através de você e vai fazendo com que o milagre da multiplicação da graça aconteça nas pessoas, na vida das pessoas que estão aí à sua volta. Mas para isso nós temos que dar o nosso tudo a Deus. E aí Jesus mandou que todos se sentassem na grama, formaram grupos de 100, de 50. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e aí ia dando aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. Deus, que poderia fazer aparecer pão ali para todos, mas quis contar com a ação dos discípulos e que os discípulos distribuíssem. Nós temos que distribuir as graças de Deus. Não é nossa graça, mas nós temos que ser instrumentos da graça, como fios de corrente elétrica. Os fios servem para passar a corrente elétrica. Nós somos os fios, não somos a corrente. A energia, a luz verdadeira é Deus. E nós devemos ser esses fios condutores da graça de Deus, porque Deus quer contar com cada um de nós. Por isso, confie, creia. Deus pode realizar milagres através da sua vida, através da sua disponibilidade. Quer realizar milagres na sua vida e de todos os que estão aí à sua volta. Sejam 2 pessoas, 3, 4, 5.000 homens. Creia. Deus pode e quer fazer isso. Basta que a gente se entregue de maneira total em suas mãos.
Que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja aí sempre no seu coração, com toda a sua família. Obrigado pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo. E se você gostou, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, seu amém. E se inscreva no canal. Basta clicar aqui na tela onde está o logo do canal e se inscrever. E aqui também na tela uma outra sugestão, um outro vídeo para você acompanhar e rezar junto conosco no canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!